Estação Entrevista. Olha, voltou ao debate, né? Aliás, por mais de 2 décadas se discute isso, a redução da idade penal no Brasil de 18 para 16 anos. Agora voltou ao debate, inclusive, já com votação no Congresso Nacional, e parece que a coisa está sendo agilizada de uma forma que se decida definitivamente se isso vai acontecer ou não. Para saber a opinião, para explicar um pouquinho para nós o que significa essa redução da idade penal, estamos recebendo aqui nos estúdios o presidente da subseção da OAB de Balneário Camboriú, o Leandro Aníbal. Doutor Leandro, essa história, esse debate já vem aí por mais de 2 décadas, né? É o ideal, seria o ideal para acabar ou reduzir a criminalidade no Brasil ou não? Qual é a opinião da subseção da OAB? Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse debate ele veio à tona, Elias, porque o Congresso Nacional resolveu iniciar uma nova proposta de alteração que já tinha sido anteriormente recusada. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, daí por sua maioria, de que o processo deveria seguir os seus trâmites normais para alteração da legislação, imputando penalmente aquele que tivesse maior de 16 anos. Essa é uma discussão longa, acho excelente que nós estamos debatendo essa situação em todos os cantos do Brasil. Eu vejo reportagens e discussão a respeito do assunto, porque nós precisamos realmente, Elias, de mais segurança em relação a toda a criminalidade que acontece. Em respectivo ao adolescente, nessa faixa etária, acho que o Estado deixa muito a desejar em relação àquilo que já existe de legislação e não seria necessário a alteração da lei para que a gente pudesse sentir lá na comunidade a melhora da segurança pública. Em diversas pesquisas que foram feitas, Elias, menos de 1% dos crimes contra a vida, lesão corporal, homicídio, roubo seguido de morte, são cometidos por adolescentes menores de 18 anos. Uhum. Esses adolescentes, então, correspondem dentro da nossa segurança a um valor muito pequeno, menos de 1%. Menos de 1% não vai... a alteração da idade ainda, nessa faixa dos menos de 1%, que vai pegar de 16 a 18 anos, é 47% desses crimes que são cometidos, ou infrações penais. Nós reduzirmos simplesmente a idade penal, não vai ter um reflexo para a comunidade. Nós não vamos sentir nada de diferente. O que vai acontecer é nós pegarmos o adolescente com 16 ou 17 anos e colocar junto com outros presidiários. E nós sabemos, por experiência aqui de Balneário Camboriú e outras regiões de todo o nosso Brasil, que as penitenciárias elas não conseguem recuperar aquela pessoa que está acometida pelo crime, que participou de uma infração penal. Na verdade, a maioria das penitenciárias e presídios serve como uma escola. Então nós estaríamos... Para o adolescente vai ser ótimo, ele vai aprender melhores coisas de como funcionar fora o crime, fora da instituição. Ele vai ficar por um tempo lá. Hoje, o nosso sistema de infração, nós temos aquele adolescente, eu sei, causa repulsa para todas as pessoas, qualquer crime cometido por qualquer cidadão, inclusive dos adolescentes. A reportagem que saiu nacionalmente sobre um adolescente que invadiu um consultório odontológico e agrediu lá a dentista e tudo mais. Eu sei, isso causa espanto, repulsa contra qualquer ser humano, eu e todos os advogados e toda a sociedade. Mas a forma da gente tratar desse adolescente, ela já tem uma previsão no Código do Adolescente, Estatuto da Criança e Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ele já diz lá que o adolescente ele tem que ficar em clínicas especializadas para recuperação, espaços especializados para recuperação. Eu aqui em Balneário Camboriú fui parte do Conselho Tutelar e na época que trabalhava aqui nós algumas vezes acompanhávamos a apreensão de determinados adolescentes que depois chegava lá no magistrado e ele não tinha para onde encaminhar, Elias. Uhum. Ele não tinha casa, não tinha vaga. Em Itajaí é o único espaço que tem próximo daqui. Itajaí daí fica lotado com 20, 30 adolescentes lá e não tem espaço para fazer o real tratamento que precisa. Os índices de pesquisas também demonstram que a reincidência
do adolescente ela é menor. Então nós temos maior capacidade de trazer ele de volta para a sociedade, fazer ele repensar no ato que ele cometeu de errado, da forma que tem a legislação hoje, é só cumprir. Tem que construir mais CASEPs, mais centro de recuperação para esses adolescentes, ter mais equipes especializadas para isso. Nós tivemos uma experiência aqui em Balneário Camboriú, quando do fechamento do presídio na Rua Inglaterra, acompanhado de perto pela OAB, um pedido feito formalmente ao magistrado. Logo depois disso, nós tivemos uma redução do número de criminalidade, aliado também a outras situações, né? Iluminação da praia, a gente sabe, a nossa Comissão de Segurança Pública aqui em Balneário Camboriú tem discutido também as ações que o governo pode fazer, independente de ter um policial. Nós estamos na luta para ter mais policiais também, como foi falado aqui no início do programa, né? A Comissão de Segurança Pública de Balneário. Então a gente entende que é irrelevante reduzir, simplesmente reduzir para 16 anos não vai adiantar nada, não vai modificar em nada aquilo que nós pretendemos, que é melhorar a segurança. Tem outras coisas que podem ser feitas mais eficazes para a nossa segurança lá na nossa casa. E principalmente a construção de centros apropriados para abrigar esses adolescentes. Exatamente. Eu recordo aqui que, lá na época da administração do prefeito Luiz Vilmar de Castro, veio o secretário da Assistência Social do Estado para cá, a prefeitura cedeu um terreno em que seria construído naquela região que hoje é o São Judas, um centro apropriado para isso. Isso foi em 1995, 96, imagine, até hoje não fizeram nada, o Estado não fez nada. Eu fui conselheiro tutelar em 2008. Sim. E lá também a gente tinha essa dificuldade e não conseguia encaminhar os adolescentes, ou via os adolescentes ficando encarcerados na cela que tem na Delegacia da Mulher e Infância e Juventude, ali na Vila Real, né? Agora, o doutor Leandro, outra coisa que o pessoal às vezes não entende, eu ouvi muito isso assim, né? Por exemplo, não, mas ele cometeu um crime, condenado 3 anos, tem 17 anos, 18 anos está na rua. Não é bem assim. Não, né? Ele tem que cumprir aquela pena do mínimo, o máximo é 3 anos, mas eu acho que talvez a discussão pudesse passar aí a alteração dessa punidade para o adolescente. Sim. Né? Só que não pode esquecer, só alterar não vai mudar nada. Precisa dar condições para ele voltar, refletir sobre o ato que ele fez, voltar ao mercado de trabalho, para ele ter estudo e outras coisas mais. Sim. Só reduzir não adianta. Ou aumentar a pena no máximo que seria de 3 para mais tempo, também não adianta. Nós precisamos ter mecanismos práticos para que efetivamente nós tenhamos mais segurança. Eu pude visitar na terça-feira agora, Elias, nós fomos inaugurar uma sala da OAB para os advogados dentro do complexo da penitenciária da Canhanduba. E pude visitar junto com o magistrado lá, que é o titular das execuções penais, todo o complexo lá da penitenciária. Então os presos, diferentemente das visitas que fiz aqui na Rua Inglaterra, que era um amontoado de gente em determinado espaço e pronto, só isso, lá não. A gente viu o preso em sala de aula estudando, viu o preso trabalhando para diversas empresas e vários grupos, não eram poucos, eram muitos fazendo isso. O que o diretor comentou? Com essa oportunidade de melhorar a profissionalização, ver que existe uma oportunidade de ele sair da escola do crime, tem diminuído a reincidência dos adultos que cometem crime e que estão ali no complexo da Canhanduba. Então é isso que precisa ser feito. E não reduzir para 16 anos, simplesmente pegar o adolescente e enfiar lá. Aqui na Canhanduba não vai acontecer talvez isso da escola do crime, mas na maioria dos presídios e penitenciárias vai estar todo mundo junto no mesmo espaço e aprendendo 24 horas lá como que pode aperfeiçoar o crime, como que pode cometer alguma atrocidade contra a nossa família, a nossa sociedade. Perfeito. Doutor Leandro, Elias, oi, sim, não. dá de fazer uma pergunta ao Leandro? Vamos, pode fazer. A gente recebeu a ligação de... Eu não posso dizer nomes, viu, Leandro? Mas eu posso dizer que foram 2 delegados questionando o seu 1% do menor na criminalidade. Só me passaram um número aqui, Leandro, e queria que você respondesse. Só na delegacia da criança e do menor foram registrados 6.000 boletins no ano passado. 6.000 boletins. Mas esse dado, Inalda, se refere ao crime de latrocínio, né? Não. É o crime geral, né?
de 1%. De violência contra a vida, menos de 1%. Esses dados foram divulgados pela imprensa nacional. Mas aqui em Balneário Camboriú, esses delegados questionaram, Elias, mas porque dá quase 20% dos crimes cometidos por menores em Balneário Camboriú. Rinalda, então, a gente não pode confundir número de boletins de ocorrência com número de infrações penais cometidas contra a vida. Boletim de ocorrência, eu tenho uma discussão com o vizinho, eu posso ir lá e registrar o boletim de ocorrência. A mãe brigou com o filho, vai lá e registra a ocorrência. Que não é isso que a gente está justificando para diminuir a idade penal. Não é isso. O que nós estamos justificando, as pessoas que falam que precisa ser reduzido, é por causa da violência contra as pessoas. Essa é a justificativa. E isso não adianta, não vai mudar nada na segurança, simplesmente reduzir a idade penal. Perfeito. Olha, esse debate não termina aqui, a gente tem certeza disso. E exemplo que recebemos, a posição da subseção da OAB, que eu acredito seja uma posição nacional da entidade, da ordem, né? Queremos ouvir também alguém que tenha um posicionamento contrário, né? Que possa até debater ou encaminhar contra, de repente, um desses delegados que estiveram ouvindo, conversaram com o Reinaldo agora há pouco, pudesse também vir dar opinião. O debate é sempre positivo para a gente pensar como sociedade, como um todo. Tem que trazer quem é a favor também. A OAB ela tem manifestação estadual, nacional e daqui local contra a redução da menoridade, contra essa lei. E não só a OAB, tá? Foi divulgado no site do Tribunal de Justiça, da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Posição contra, dizendo que é desnecessário, é inútil, é contraproducente e é matéria, uma coisa que a gente não tratou aqui, Elias, inconstitucional. A nossa Constituição, quando foi concebida pelo legislador constituinte, previa algumas cláusulas e algumas garantias que não pudessem ser alteradas, que são chamadas cláusulas pétreas. E uma delas é reduzir a idade penal. Ok, a gente volta a falar sobre esse assunto. Muito obrigado, Elias, pelo espaço. Um grande abraço. Estação Entrevista.